Amém. Tá certo, tá certinho. Glória a Deus. Tem alguém triste nessa noite? Não, né? Misericórdia, pastor. Mas quem está feliz diz amém. Amém. Glória a Deus. Josué capítulo 14. Quem achou diz amém. Se coloque de pé para a leitura da palavra. Todos acharam? Versículo 1. Isto, pois é, que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã. E Eleazar, o sacerdote, Josué, o filho de Num, os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel que lhe fizeram repartir. Diga, por sorte da sua herança. Pronto. Como o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo de Israel. Versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram em Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, lá em Catsbaneia, por causa de mim e de ti. E da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Catsbaneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Diga, no meu coração. Maravilha. Mas meus irmãos subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, diga, perseverei em seguir ao Senhor. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que você pisou o teu pé será tua e dos teus filhos. E herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como lhe disse, há 45 anos, agora e desde que o Senhor falou a mim a palavra de Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já estou na idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão, diga aí forte, como no dia que Moisés enviou a mim, a qual minha força era tal, e agora minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. E naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, diga Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até os dias de hoje, porque perseveraram em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia em nossa vida, Senhor. Muito obrigado, porque tu é a razão que nós não somos consumidos, ó Pai. Por isso estamos aqui, Senhor Deus, te agradecendo, te bendizendo, te exaltando, dizendo que não há outro Deus igual, Senhor. Não existe outro Deus além de ti, não existe nenhum outro Deus que tenha um amor tão grande como o Senhor. Que morreste na cruz do Calvário para que sejamos livres, libertos, remidos, lavados, restituídos no teu sangue, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos ajudou mais um ano, onde nós estamos aqui em 2021, Senhor, louvando e engrandecendo o teu Santo Espírito. Por isso tu és bem-vindo aqui, como foi dito na canção. Tenha liberdade no nosso meio, que o Senhor possa falar aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, Senhor. Pois a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável sempre, Senhor. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Quantos dizem? Você está dando glória a Deus aí, irmão?
Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: irmão, feliz 2021. Não me atrapalhe agora. Fale para ele, não me atrapalhe agora. Porque Deus vai falar contigo e comigo. Amém? Glória a Deus. Eu orei ao Senhor e perguntei a Deus que mensagem seria para o primeiro culto de 2021. Sabe, queridos, 2020 foi um ano, como diz as boas línguas, atípico, mas foi um ano profético. Porque é necessário que aconteça algumas coisas para que a igreja se posicione no lugar dela. É necessário que aconteça algumas coisas para que a volta de Cristo seja iminente. E é necessário que a gente veja, como a palavra diz, rumores de guerra, guerras, pestes, fomes. Quando vocês virem tudo isso, não é isso que Jesus diz? Então virá o fim. Mas antes do fim está prometido um avivamento para a igreja. E sabe, queridos, uma das maiores promessas de Deus é que o Espírito do Senhor faz parte dessa igreja do arrebatamento. Eu acho lindo essa história e eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações nessa noite. Não tenha pressa de sair daqui e ir para casa, porque eu creio que o Espírito Santo vai falar tremendamente ao teu coração nessa noite. Eu acho lindo como essa história nos conta a perseverança em Deus decorrente à promessa. Sabe, o que é que nos liga a 2021 para ser um ano de bênção sobre a nossa vida, independente das circunstâncias? As promessas que Deus tem sobre a nossa vida. As promessas são tão importantes, queridos, que vocês têm que crer na promessa, independente daquilo que as pessoas dizem. Porque se Deus falou, está falado. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Será que só eu que só estou crendo ou você está crendo? Então, quando a gente abre o ano de 2021, a gente tem que determinar que é um ano da promessa. Mas por quê, pastor? Porque eu estou pressionando a Deus? Não, porque aquilo que Deus prometeu, aquilo que Ele começou, Ele é fiel para cumprir. Existem promessas na sua vida que só vão chegar quando você determina o tempo da espera. E você vai aprender nessa noite como determinar o tempo da espera da tua promessa. Porque nós vamos ver uma história linda, irmãos. Para você ter ideia, eu vou falar primeiro do lugar que Caleb adquiriu. A casa própria que Caleb adquiriu. Veja só, Hebrom, historicamente Hebrom é a cidade mais importante para os judeus. Não Jerusalém. Espera aí, pastor. Espera aí, você está forçando? Não, não estou forçando, não. Hebrom é onde Abraão morou. É onde Abraão, Isaac e Jacó estão enterrados e Sara está enterrada. Hebrom, queridos, é onde Davi foi ungido a rei. Lembre-se que Davi foi ungido em Hebrom. Depois ele foi para a tribo de Benjamim para ser ungido pela tribo que era de Saul. Mas Hebrom fica em Judá. Hebrom significa aliança. Hoje nós temos a cidade de Hebrom, que é uma cidade da Cisjordânia, que 80% dela é palestina. E 20% é dos judeus. Mas quando você for lá em Jerusalém, você tem que, se você quer visitar o túmulo dos patriarcas de toda a história de Israel, está em Hebrom. É uma cidade extremamente importante para o povo de Deus. E o interessante é que quem adquire é uma pessoa que historicamente não tinha nem direito para isso. Porque
Caleb era filho de um quenezeu. Ele não partiu da raiz de Abraão. A história diz que o povo quenezeu, eles fizeram aliança com Abraão há muito tempo atrás. E Deus prometeu Canaã para eles também. Só que, vocês conhecem a história, o povo foi levado cativo para o Egito. E a Bíblia fala que desde lá, da saída do Egito, Caleb está acompanhando tudo como testemunha ocular. Ele participou disso. Só que Caleb era filho de Jefoné. Era de uma linhagem diferente de Abraão. Mas a história diz que Jefoné casa com uma mulher da tribo de Judá. E logo Caleb se torna um dos cabeças da tribo de Judá. É por isso que quando Moisés chega na entrada de Canaã, via Hebron, via Catsbanea, ele diz: ei, traz os cabeças de cada tribo, pois eles vão espiar a terra. E a Judá era representado por Caleb, porque ele foi inserido na promessa. Assim como Raabe foi inserida depois de Jericó, sim ou não? Então Deus escolhe Caleb. Só que entenda uma coisa: a promessa de Deus é tão certa na nossa vida, queridos, que independente das circunstâncias que você está passando, independente que até mesmo você esteja no anonimato hoje, mas quando chegar o dia do cumprimento da sua promessa, Deus te levantará sobre essa terra. Sabe por quê? Porque até antes do espiar da terra, a gente não ouve falar de Caleb. Mas Caleb está lá. Olha o que ele diz. Ele disse para Josué, diz: desde o dia que saímos do Egito, desde o dia que eu cheguei em Canaã, onde eu cheguei na entrada da terra, eu tenho acompanhado isso. Quando eu cheguei ali, houve uma promessa sobre a minha vida. O mar se abriu, depois teve o bezerro de ouro, depois teve a água saindo da rocha, depois foi o maná cair do céu. Mas no momento que precisava entrar para espiar a promessa de Deus sobre o povo, Caleb aparece. E você sabe o que é interessante? É que ele foi, busca na terra um cacho de uva e traz, diz: olha, a terra é frutífera. Mas ele diz: mas os meus irmãos vieram com outro argumento, com outra história, com outro pensamento. Olha o que ele disse, o texto que nós lemos. Ele diz: olha, eu vim e trouxe as boas novas, eu vim e trouxe o que eu vi, o que estava proposto no meu coração. Eu acho lindo quando Deus escolhe a pessoa, porque Ele não escolhe pela aparência, Ele não escolhe pelas circunstâncias, Ele não escolhe por causa do conhecimento, Ele escolhe por causa do coração. E Caleb diz: eu trouxe boa notícia, mas os meus irmãos derreteram o coração do povo. E se você vê lá em Deuteronômio capítulo 1, muitos dizem que Moisés não entrou na terra prometida. Isso é dever de casa, hein? Deuteronômio capítulo 1. Porque ele bateu na rocha. Olha o que o próprio Moisés, na releitura, Deuteronômio significa releitura, irmãos. Ele está relendo a história, a lei para o povo. Porque eles estão para entrar na terra prometida, e Moisés começa a falar e diz: olha, por causa da crença do povo nas palavras dos 10 espias,
Deus se chateou, Deus reprovou esta geração. Levantou outra geração e ele diz: e também a mim não poderei entrar na terra prometida. Foi por causa disso. Porque a atitude de Moisés foi se ajoelhar e calar a boca. Mas aí, olha lá no texto, você vai ver, Caleb se pronuncia e diz: ei, não, meus irmãos, não foi nem Josué, foi Caleb. Ele diz: ei, mas o Senhor era conosco. Vamos entrar, porque essa terra é a terra da promessa. Olha o que Caleb tinha no coração. É bem verdade que Josué já tinha sido levantado naquele episódio que Moisés está orando e o povo está guerreando, e quando os braços cansavam, Josué segurava. E depois Deus manda um recado para Josué, já indicando a ele. E o próprio Moisés, em Deuteronômio capítulo 1, ele diz: e será a partir de hoje com Josué. Já foi dito e determinado que Josué seguiria. Mas Caleb estava no anonimato. Mas quando Caleb foi necessário, ele estava pronto. Porque o coração dele estava na promessa de Deus. Então veja só, a promessa de Deus de Caleb não estava somente há 45 anos atrás, estava desde a saída do Egito. Ele tinha certeza que ele pisaria em Canaã. E é lá em Deuteronômio 1, Moisés diz: essa geração passou, mas somente Caleb, que perseverou no Senhor, e Josué, filho de Nun. Sabe, queridos, o ano de 2021, ele tem que ser aquilo que nós desejamos, segundo a promessa de Deus sobre a nossa vida. Eu vou lhe dizer que 2020, no meio dessa pandemia, eu vivi um ótimo ano no Senhor. Porque a gente tem que crer que o Senhor não perdeu o controle da nossa vida. Agora escute. 2,5 tribos estavam antes do Jordão. E 9,5 tribos estavam para repartir a terra. Teve guerra para tudo que é lado, eles conquistaram muitos territórios. E aí, Josué chama o povo, escute, Josué chama o povo para lançar sorte. Não foi isso que eu pedi para vocês repetirem? Lançar sorte, diga sorte. Diga sorte. Lançar sorte. E a Bíblia diz que Caleb chega e diz: porque a minha promessa não está findada em sorte. Está findada naquilo que Deus me prometeu. O ano de 2021 não está à sorte de quem? O ano de 2021 é o ano segundo a promessa de Deus sobre a sua vida. Caleb chega, irmãos, e Caleb diz assim: ei, Josué, lembra, eu não estou nesse negócio de sorte não, irmão. Você pode repartir aí para os outros, mas eu tenho uma terra determinada para mim. Acho linda essa história, queridos, que ela nos ensina muitas coisas. Escute, ele diz: olha, lá, você quer o quê, Caleb? Eu quero o Monte Hebron. Lá onde disseram que tinham os anaquins, os nefalins, deixa eu ver outra, refaíns, Zuzins, são tudo referência para o mesmo povo, que fala que são gigantes, né? Só que eles não eram somente gigantes em estatura, mas eram também gigantes em estrutura. Na verdade, existiam 3 reis ali no Monte Hebron, onde, esqueci até o nome do, acho que é Ará, um mais forte que era Quirá, Haná,
que essa terra era conhecida como isso, porque era uma das mais fortes. Eram 33 províncias e 3 reis. Interessante que todos os outros conquistaram com as 12 tribos, né? Mas Caleb subiu sozinho. Ele disse: a promessa lá atrás continua a mesma. Eu disse para a gente ir, porque o Senhor era conosco. E agora eu vou, e o Senhor, por aventura, não será comigo? Engraçado que foram os gigantes que o povo teve medo, que derreteu, que recuou e começou a combater outros na terra e deixou aquele povo lá. Diferente da tribo de Benjamim, que deixou os jebuseus, que criaram Jerusalém, que até chegar Davi deu problema, irmão. Deu problema na terra. Caleb disse: não, eu não quero ninguém, porque essa terra é minha. Foi o Senhor que me prometeu. Ele subiu e destronou 3 reis e 33 cidades. Sozinho. É por isso que Otinel, deixa eu ver se é isso mesmo, espera aí. O sobrinho de Caleb se casa com a filha de Caleb. E ele vira o novo líder, porque Josué despede o povo. E o povo ficou sem líder. E agora a descendência de Caleb estava liderando Israel. É por isso que Jesus vem da raiz de Judá. Ele é o leão da tribo de... a raiz de Davi. Porque existe um mistério em Judá. E Judá era a terra de Hebrom. Judá, ele persevera, ou seja, o nome persevera tanto na raiz de Davi, como na referência de Israel. Entenda como um homem que foi fiel a Deus, que não perdeu a visão da promessa. O quanto ele pôde alcançar, o quanto a sua descendência pôde alcançar, porque ele não perdeu a visão da promessa. Primeira coisa, para que você determine um tempo da promessa de Deus na sua vida, a primeira coisa que você não pode perder é a visão da promessa de Deus. Tem muito crente que está perdendo a promessa, porque perdeu a visão da promessa. Imagine se Caleb, queridos, ele ficou no anonimato por 45 anos. Ele estava lá quando os muros de Jericó caiu. Ele estava em todas as guerras. Mas foi no dia da separação da sorte que ele foi dizer: não, chegou o dia. E que Caleb reaparece. Mas a descendência de Caleb recebe toda a promessa de Deus, que Deus liberou sobre a vida de Caleb. Porque ele não perdeu a visão da promessa. Imagine se ele tivesse escutado: você está velho, rapaz. Deixa quieto. Essas coisas não é para você, não. Ih, rapaz, o camarada lá prometeu e esquece. Esse emprego aí, você não vai dar conta. Essa bênção aí que está sobre a sua, que você está esperando vir, irmão, num tempo desse, num tempo de dificuldade dessa. Eu me lembro de uma irmã lá na igreja de Brotas, eu já contei esse caso aqui. Ela saiu do consultório da médica dizendo, chegou lá na igreja e disse assim: pastor, estou saindo da igreja. Eu disse: misericórdia, minha irmã.
Eu fiz alguma coisa? Ela fez, não, pastor. É que eu estou em conflito com Deus. Eu disse, o que foi que Deus fez? E ela virou e disse, não, Deus me deu um sonho que eu ia ser mãe. Mas a médica disse que no dia que eu engravidar eu vou morrer. Que ela tinha um problema seríssimo no coração. Irmãos, eu falei uma coisa para ela que eu jamais falaria para uma pessoa. Eu virei e disse assim, vem cá, sua vida é de quem? É sua ou de Deus? É de Deus. Se Deus, olha o que eu falei, irmãos. Depois eu pensei e disse, que loucura. Eu disse, vem cá, Deus te deu um sonho? Deu, pastor. Eu disse, você tem certeza disso? Tenho. Vem cá, se o filho nascer, você olhar para o menino, depois você morrer, está satisfeita? Estou, então vai nessa tua força. Virei e disse, ela saiu alegre e tal. Daqui a pouco eu parei e pensei, disse, Jesus, o que foi que eu falei? 2 meses depois ela engravidou. Falei, pastor, eu estou grávida. Eu digo, meu Deus. Eu disse, ó irmã, vamos fazer uma campanha, bora, 21 dias. Eu disse, não, 9 meses. Você vai vir aqui todo dia na igreja, e todo dia a gente vai orar. Irmãos, faça chuva, faça sol. Teve culto que só deu ela. E ela estava lá. E todo dia de culto a gente orava. Para sair da casa dela, ela subia uma escada assim, ó. Depois subia a rua, aí subia a escada da igreja. Quando ela chegava na porta lá na frente, ela fazia assim, ó. Eu disse, ai, Jesus. O menino nasceu na UPA de Brotas. Ela fez, pastor, nasceu. Eu disse, como é que você está? Eu estou bem, mas o menino não está muito bem, não. Aí eu disse, espera aí que eu vou aí. Porque Deus prometeu, isso é promessa de Deus. Né? Cheguei lá e dei umas carteiradas. O povo ficou assustado porque eu fazia, eu vim ver o menino, eu sou profissional da área de saúde, não sei o quê. E o povo ficava, eu entrei tão rápido que o povo, quando foi perceber, eu já estava dentro da CTI. Botei a roupa, enfiei a mão naquela incubadora, naquela luva ali, e disse, levantei o menino e disse, Senhor, é a tua promessa, Deus. É aquilo que o Senhor colocou no coração da tua filha e ela não desistiu. Muitos desistiram, mas ela permaneceu até o fim. Essa mulher deixou de viajar para ver parentes, irmãos, para continuar no propósito. Quando até ela não faltou e eu faltei, e eu dizia assim, olha, o presbítero, ore aí pela irmã, não esqueça não. E quando movimentava ela, pastor, oração. Hoje o menino está maior que ela. Para a glória de Deus. A pastora me mostrou uma foto, está a cara do pai. Já está de camisa social, né? Toda indo para a igreja. Desse tamanho. Porque ela não perdeu a visão da promessa. Quando eu me dei conta que eu precisava ter uma ajudadora, eu orei a Deus e disse, Senhor, preciso de uma mulher de Deus. Quando eu conheci a pastora, quase deu tudo errado. Interessante que eu tinha dito a Deus, eu disse, Deus, eu não quero... Quando eu ver, assim, quando eu bater o olho pela primeira vez, o Senhor vai me dizer, é essa. E o meu pedido com Deus, o meu jeito de oração, meu voto foi esse. Se eu bater o olho, é essa. Irmãos, foi 3 anos e meio. A pastora teve mais fé que eu, que ela disse que no outro dia eu apareci. Quando ela orou, no outro dia eu apareci. Depois vocês vão conversar com ela que fica. Mas eu fui 3 anos, eu que paguei o preço. Foi 3 anos e meio, irmão, orando ali, ó, no joelho. Daqui a pouco aí vinha uma, chega assim, bota tomar um sorvete? Não foi não. Aí daqui a pouco eu recebi até um buquê de lírios. Foi. Eu era líder de jovem da Igreja Batista do Costa Azul, e aí recebi ali, fiquei todo sem graça, não sei o quê. Eu digo, não dá não. Não, porque não foi.
Irmãos, eu entrava e saía na igreja, só queria Jesus e dizia, afasta de mim, Senhor, esse sentimento. Quando eu estava próximo a conhecer a pastora, Deus começou a fazer eu perceber outros casais. E dizia assim, poxa, é verdade, já tem 3 anos e meio que eu nem estava contabilizando. Porque Deus descansou. Porque a segunda coisa é que, para determinar o tempo de Deus, da promessa de Deus na sua vida, você tem que entender que toda promessa passa pelo teste do tempo. Porque o teste do tempo serve para moldar eu e você para receber a promessa. Porque eu tive um relacionamento que não foi muito bom, da pessoa que me levou para Jesus. E meu coração precisava estar completamente sarado e curado. Então, quando eu recebi a pastora, eu já tinha uma certeza no meu coração de que naquele ano eu ia conhecer a bênção da minha vida. Interessante que eu era líder de jovens, coordenador de jovens da Lírio dos Vales. E aí, organizando aquele retiro, e eu viajei antes. E os outros 2 líderes, eles vinham depois com o pessoal no ônibus. E eu viajei antes com o pessoal organizando negócio e tal, todo aquele negócio, vamos, espaço, dividir no quarto, aquele negócio todo. E eu tinha falado com a pastora, como eu estava adicionando com todo mundo assim no final do Orkut. E a gente falava, trocava umas palavras e dizia assim, irmã, vai pro retiro, vou levar meu irmão, tal, para usar isso. Mas quando ela desceu, irmãos, daquele ônibus, chega a câmera lenta assim, ó, jogando cabelo, 3 horas da manhã, eu 48 horas aceso, ela desceu, quando eu bati o olho, parecia que eu ia infartar, pastor. Sabe o que eu fiz? Eu corri para o banheiro, me ajoelhei e disse, meu Deus, que bom que chegou. Vocês estão dando risada porque foi difícil para mim. Eu cheguei, irmã, na primeira vez que eu tomei coragem, depois de não sei quanto tempo, dizer assim, irmã, senti de Deus para a gente orar e tal. Sabe qual foi a resposta? Eu quero é Jesus, que negócio de orar, né? Eu disse, Jesus, amolece o coração da bênção, porque competir com o Senhor não dá. Mas Deus falou com ela também, e para a glória de Deus, percebi que o tempo da espera foi o tempo da preparação. Às vezes a gente escuta promessas sobre a nossa vida, e a gente faz assim, Senhor, quando é que é? Por que eu estou nesse tempo de espera? Pare de perguntar o porquê, mas pergunte, para quê, Senhor? Para que seu nome seja glorificado? Para que minha estrutura esteja certa para receber? Sabe, irmãos, tem gente que Deus pode até prometer R$1 milhão na conta. Mas Deus vai preparar o teu coração para receber. De que adianta você ter R$1 milhão na conta e você ser avarento? De que adianta você ter R$1 milhão na conta e você não ajudar o próximo? Já reparou? Olha, irmãos, nós somos seres humanos. Eu tenho certeza, não precisa levantar a mão, não. Mas a gente pode ter tido um pensamento, dizer assim, esse crente pudesse jogar na Mega Sena. A primeira coisa que eu vou fazer, se eu ganhasse um dinheiro desse, era isso. A última coisa, às vezes, a gente até pensa, não, vou ajudar a obra de Deus, vou dar o dízimo lá na igreja. Eita glória! Já pensou? Mas antes disso, você pensa na reforma da casa, você pensa na viagem, você pensa no sei lá do filho e tal. Mas e o irmãozinho que quando a gente sai daqui, anda 2 quilômetros para ir para casa? Às vezes não tem o que comer em casa agora.
Está aqui no culto, mas a prova está tão grande, irmão, que quando ele chega em casa vai orar e dizer assim: Jesus, mais um dia de jejum. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque eu bem sei o que é isso. Quantas vezes Joãozinho estava quebrado e o povo da igreja passava a fazer pá, 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 pá. Aí eu digo, E eu aqui. Mas o tempo de honra, o tempo da promessa, sempre chega. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o tempo da promessa sempre chega. 45 anos sem ver a promessa se cumprir, mas Caleb perseverou no Senhor. 45 anos, irmãos. Mas ele diz: a minha força ainda é a mesma. Porque toda promessa ela passa pelo teste do tempo. E vou lhe dizer, terceira coisa, melhor que a promessa é o Deus da promessa. Se você tiver o Deus da promessa, você não tem apenas uma promessa, você tem várias promessas. Você viu quando Caleb começa a falar e diz: não, porque eles falaram isso, mas eu perseverei no meu Deus. E não sei o que lá, por meu Deus. E não sei o que lá, Josué, ele estava explicando para Josué e dizia: o Senhor, meu Deus, o Senhor, meu Deus, o Senhor, meu Deus. Então não era só a visão da promessa não, irmão. Caleb estava com a visão de águia, em vez de olhar aqui para a promessa, ele já estava olhando lá em cima, no trono da graça. Ele já estava lá em cima. O Senhor, meu Deus, ele repete por 3 vezes, na história que ele está contando para Josué. Porque ele tinha convicção que melhor do que a promessa é o Deus da promessa. E a última coisa é que ninguém recebe a promessa do mesmo jeito quando a promessa foi prometida para você. Não. Como eu disse, o tempo e o caminhar com Deus moda a tua estrutura. E eu vou dizer mais. A promessa, ela começa a passar a ser uma consequência, uma adição. Sabe por quê? O tempo lhe faz esperar em Deus. E no esperar em Deus, você convive com Deus. E você experimenta muito mais coisas melhores do que aquela promessa. Aí quando a promessa chega, em vez de você dizer: chegou, você faz o quê? Ah, Deus, chegou. É assim ou não é? É assim ou não é, irmãos? Bem que Deus prometeu. Aí Deus faz te lembrar: eu estou cumprindo a promessa. Aí você diz: oh Deus, obrigado. Sou grato. Mas continua com teu agir, com a tua presença, com teu querer. Que esse 2021 seja um ano que a promessa de Deus te leve a lugares mais altos. Que o agir de Deus te leve a lugares mais profundos. Temos que declarar que essa igreja não será a mesma em 2021. Que a sua vida jamais será a mesma em 2021. Como nós profetizamos no último culto, pessoas aqui terão visões, homens e mulheres profetizarão, vocês terão sonhos. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor é uma igreja adornada e preparada. A Bíblia diz: levantarei um povo dentro de um povo, é peneira dentro de peneira, irmãos.
Quando as virgens bateram na porta, ele diz, ei, abriu e diz, quem são vocês? Eu não te conheço. Mas aquelas que tinham azeite, aquelas que estavam preparadas, aquelas que encheram a botija, aquelas que acenderam a lamparina, essas entraram para a bodas do Cordeiro. Posso lhe dizer uma coisa, irmãos? Eu conheço igrejas que estão debaixo de um pé de jaca, de jambo. Jambo é aquele redondinho, né? Que ele fica assim, aí cresce assim, parecendo um pinheiro, mas bem largo. Que o que importa para eles é o poder de Deus, a presença de Deus. Tem tribos na África aí que, de tempo em tempo, o exército separatista lá, ele derruba as igrejas. Não morrendo ninguém, diz, tá tranquilo, porque o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. A alegria, a diferença da adoração é muito grande, irmãos. Hoje eu vi a moça que trabalha na casa de meu pai, pegou uma menininha pequena, ela estava chorando e fez assim, olhe, não chore não, porque você tem tudo e não tem motivo para chorar. E eu pensei assim, disse, meu Deus, uma moça que veio do interior, engravidou, nova, está aqui lutando com a filha. Ela disse, tem tudo. Sabe qual é a palavra que Deus colocou em meu coração para lhe dizer? Você tem tudo. Você tem tudo. Porque esse ano é ano de gratidão, é ano de você perceber a glória de Deus sobre a sua vida. É por isso que Jesus vira para Paulo e diz, Paulo, a minha graça te basta. Porque a minha graça é tudo na sua vida. Como a presbítera Midian fala aqui, eu sempre uso as mesmas palavras. Prosperidade, irmãos, é a ausência da necessidade. Sabe qual é a sua maior prosperidade de sua vida? A presença de Deus. Porque ela não vai te fazer faltar nada. Jesus diz assim, ó, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nada. Diga assim, nada. Diga nada. Diga nada. Me separará do amor de Cristo. Antes de você ir, Jesus já chegou. Antes de você pensar, Jesus já fez. Tem livramentos que não chegam nem em você, irmãos. Eu estava vendo um vídeo esse dia de uma filmagem que o cara chegou para executar o outro estava de costas, e o negócio não saía de jeito nenhum, e o cara olhou para um lado, olhou para o outro, e tentava apertar o revólver, e o revólver disparou no chão, depois ele voltou de novo, nada, não pega. Ah, pastor, você está sendo imprudente, porque tem vírus, tem não sei o quê, tem assalto. Eu digo, ó, irmão, ou você crê ou não crê. Vai chegar um tempo que a igreja, a Bíblia diz assim, ó, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir significa contato direto, ou seja, resistir é porque você se tornou uma barreira, ou então atacou, contra-atacou o diabo. Vai ter uma hora que você vai bater de frente. E a Bíblia diz, ou você resiste ou você cede. Mas se você resistir, a palavra de Deus lhe garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se o diabo botar uma barreira, ou ele tira, ou você passa por cima, irmãos. As notícias vêm para mim, para a pastora, todos os dias. Olha isso aqui. Deus está no controle. Deus está no controle. Eu ouvi pessoas dizerem assim, eu estou triste.
esse ano eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu disse, olha, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é entregar a sua vida no autor da vida, nas mãos do autor da vida. Se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. O choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Ainda que eu colocasse a minha cama no mais profundo do abismo, no Seol, lá onde ninguém tem acesso, a palavra de Deus no Salmo 139 diz, mas a mão do Senhor estará lá. Quando eu precisar, Ele me tira. Ele me tirou do lamaçal do pecado, do monturo, para que eu tivesse vida, para que eu e você tivesse vida. Jesus chegou lá, irmãos, onde você estava. Não foi ninguém não. Ah, porque eu ouvi o pastor pregou. Foi Jesus usando a boca lá do pastor, da pessoa que foi lá te visitar. Foi o próprio Jesus que chegou lá. Você está aqui porque Jesus marcou um encontro contigo aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Não aceite o ano de 2021 de derrota. Porque você não nasceu para isso. Você nasceu para a promessa de Deus. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Porque a minha paz excede todo entendimento. E o meu amor cobre todas as coisas. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim diz o Senhor na sua palavra. Está na hora da gente crer nisso, igreja. Mas pastor, as profecias estão aí, os sinais estão aí. É porque é o reino do anticristo, as profecias estão dizendo que 2021 vai ser pior. Eu quero lhe dizer uma coisa, não importa para mim como é que o mundo vai ser, o que importa é o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Porque Ele não disse que o que iria perecer era a igreja, muito pelo contrário. Ele disse que Ele arrebataria a sua igreja, porque preparou uma morada lá no céu, para mim e para você. Ele disse, ei, na casa do meu pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração. O que vai perecer pode ser até o mundo, irmão. Mas a igreja do Senhor, ela está separada, ela está coberta. A verdadeira igreja está coberta, mas Jesus não pode fazer nada na sua vida se você não crê. Porque a gente precisa ainda estar na mesma dimensão, se a gente pode ter uma dimensão mais profunda. Porque a gente precisa ainda ser influenciado pelas circunstâncias, em vez de ser influenciado pela palavra e pelo Espírito de Deus.